Fala, estudante produtivo, como vai? Olha, uma maneira fácil, muito fácil de estudar com eficiência é você tendo um método, ok? Você provavelmente já me ouviu falando disso várias vezes, mas com esse método você vai ter várias etapas assim. Uma dessas etapas é a primeira, que é o planejamento. Depois dessa primeira tem a aquisição, depois tem a consolidação, depois tem a evocação. Beleza, essas 4 etapas são muito importantes. Hoje eu vou falar com você sobre como que a gente estuda depois da aula. Fui para a aula e aí o Pierre Piazzi sempre falou, e tomara que você tenha decorado isso, que é, o estudo de verdade não acontece na aula. Na aula a gente entende, o professor é treinado para que ele seja bom na didática, ele tem um monte de informação que ele estruturou de maneira a ficar fácil da gente entender. Mas a gente não estuda em aula, a gente estuda sozinho em casa, beleza? Então, se isso é verdade, se a gente vai acreditar nessa afirmação que o Pierre Piazzi viu, inclusive colocar os links dos livros dele aqui da Amazon para você comprar, são fantásticos. E se você acreditar nessa afirmação, é importante que você perceba que depois da aula é que você vai estudar. Ou antes da aula também, se você preferir. Eu estudo à noite, estudo de manhã é mais difícil, beleza? Estudar depois da aula. O que eu tenho que fazer então? Bom, você pegou as suas anotações. Adriano, eu fiz as anotações, usei método XYZ. Cornell, escrita ativa, tem um curso completo de técnicas de anotações aqui na descrição para você ir lá conhecer. Então, eu fiz as anotações e aí agora eu preciso fortemente estar preparado para uma prova, ou estar preparado para entender, ou estar preparado para ser um expert naquele assunto, porque não é só para provas que a gente estuda para ser bom, competente no que fazemos, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso funcionar? A gente vai pegar essas anotações, primeiro momento, vai anotando aí, primeiro momento, você pega as anotações e vai pensando com você. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo, eu vi aquilo. Você está simplesmente revisando para reestudar. Okay? Então tem uma pesquisa muito legal que fala sobre esse poder que o reestudo tem, mas a gente tem que tomar cuidado para não gastar muito tempo. Por quê? Porque o reestudo é basicamente, como o nome diz, reestudar. Mas olha só que legal, quando você reestuda, a evocação ela é fortalecida. Como assim? Digamos que você estudou algo hoje, no dia 1, e aí você vai revisar ou reestudar essa mesma coisa no dia 10, ok? No dia 10 você vai reestudar. Muitas das coisas que você estudou no dia 1 foi esquecida. Mas como você já estudou isso, quando você for reestudar no dia 10, vai ser muito mais fácil de você consolidar essas informações. Adriano, o que é consolidar? Consolidar é quando a informação que você está recebendo do meio, ok? Ela está sendo conectada com outras informações, experiências que você já teve ao longo da sua trajetória de vida, beleza? Já estudei biologia no ensino fundamental, não lembro de porra nenhuma, mas agora eu estou fazendo um cursinho rápido de biologia. Muitas das coisas vão clicar para você muito mais rápido do que alguém que não estudou nada de biologia. Percebe? Então essa é a ideia, Então, olha só, depois da aula você vai reestudar. Depois de reestudar, isso aí você pode fazer rápido, se você quiser ser mais doidinho com isso, você pode colocar um cronômetro, 5 minutos, tenta, porque quando você coloca uma pressão, fica a geração de energia para fazer o trabalho fica um pouco melhor, aí você coloca 5 minutos e tenta, beleza. Reestudei. Agora, o que eu preciso fazer? Agora, você precisa tentar entender o que ficou na sua cabeça. O que ficou na minha cabeça depois que eu estudei isso? Aí você pega uma folha em branco e começa a escrever um brainstorming. Se você quiser um vídeo onde eu explique em detalhes o que é um brainstorming, como usar isso nos estudos,
comente aqui embaixo, e se quiser aprofundar também, qual que é a minha dúvida principal e tudo mais, coloque aqui também, porque eu vou tentar te ajudar. Maravilha? Então, você faz um brainstorm. Nesse brainstorm, você vai escrevendo de maneira livre o que você lembra sem olhar. Isso aqui é importante. Não olhe as anotações que você tinha feito e tinha acabado de reestudar, beleza? A gente não quer é como se você estivesse trapaceando. Você está tentando pegar da sua cabeça o que ficou. Porque se não tiver ficado muita coisa, quer dizer que o processo, presta atenção nisso, o processo de aquisição foi falho, ok? Isso daqui é importante porque você tem que ter um mindset de crescimento. Você tem que pensar assim, eu não lembro disso, mas não é porque eu sou burro, é porque o processo que eu utilizei para lembrar isso foi falho. Então eu tenho que mudar o processo, beleza? Então é isso que você tem que pensar, a maneira como você está estudando e não a sua identidade como ser humano. Porque se você pensar que o problema está na sua identidade, eu sou um tipo de pessoa que não consegue aprender, você nunca vai conseguir aprender mesmo, porque nem o esforço necessário para fazer com que isso aconteça, você vai estar disposto a fazer, porque você entendeu? Então tem que tirar esse e coloca um ainda. Eu ainda não aprendi porque o processo que eu estou utilizando não é eficiente, beleza? Então essa é a ideia. Você faz um brainstorm, tenta escrever o que eu me lembro, o que eu não me lembro, e aí acabou. Desse papel, alguma das coisas que você anotou, você vai se lembrar. Alguma das coisas que você anotou no brainstorm não estavam nessa primeira anotação, vão ser da aula, mas quando você estava assistindo a aula você não anotou tudo que foi importante, mas você lembrou de muita coisa. Mas aí vai ter algumas informações que você esqueceu de colocar no brainstorm. Ali você presta atenção. Por quê? Porque ali tem um buraco na informação que não foi preenchido na aquisição. Nesse momento você tem que tomar uma decisão. Você tem que decidir, vou buscar, vou pesquisar, vou tirar dúvidas com o professor sobre esse assunto, ou vou aceitar que eu não vou aprender esses buracos aqui, esses pedaços de conteúdo não estão na minha cabeça. Você pode aceitar, ou você pode fazer algo a respeito, que é buscar por essa informação, aprofundar, beleza? E aí você tem que tomar cuidado, é claro, para não, tipo assim, procura um vídeo, como fazer redação, aí depois você vê um outro vídeo, 3 passos para fazer uma redação. Aí depois você vê outro vídeo, o guia essencial da redação de elite. Aí você vê outro, tá entendendo? Tudo do mesmo assunto, mas aí como é um monte de vídeos, você começa a achar que você só vai aprender redação se você assistir todos. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, esse é o processo, é assim que você estuda depois da aula, e se você fizer isso com eficiência, ou seja, se depois que você fizer o brainstorm, você pegar as informações que você esqueceu e ir em busca dela, você vai cada vez mais construindo esse repertório. Isso você pode fazer depois de ter lido um livro, depois de ter assistido uma aula, depois de ter feito um curso. Inclusive, se você é meu aluno no Método Aprender de Primeira, recomendo demais que você faça isso, porque do contrário vai ficar muito difícil. Eu vi uma vez e não vou ver de novo. Então, você tem que ter uma boa anotação ali para que você sempre possa conferir essas anotações para lembrar dos processos, beleza? Aplique isso no seu aprendizado, que o seu aprendizado vai ir para um próximo nível. Agora, se você quiser me ajuda, já sabe, Método Aprender de Primeira aqui, corra aqui embaixo no link e vá lá, acesse o nosso canal no Telegram, onde você vai ter todas as suas dúvidas sobre o Método Aprender de Primeira e a aplicação do método nos seus estudos. Maravilha? Até a próxima, tchau!